já dá bastante aula, enfim, já está começando a ganhar um valor legal, né? Já ganha, de repente, 5 mil reais, 10 mil reais, mas muitas vezes são pessoas que não se organizaram, não pensaram o que vão fazer com esse dinheiro, gasta tudo, às vezes até entra em dívida, enfim, são pessoas que não se organizaram financeiramente. Personal com agenda cheia. O que fazer com seu dinheiro? Episódio com a Miriam Lund. Boa! Excelente! E aí, Miriam? Tudo bem? Muito prazer, Rafael. Prazer! Seja bem-vinda aqui ao nosso canal, ao nosso YouTube, onde a gente tenta trazer informações aqui pra galera personal. Filipão, né, como sempre, trazendo aí sempre muitas coisas legais pra vocês. A mãe é minha, mas a ideia foi dele. Olha que loucura. Brincadeiras à parte, cara, esse é um tema muito legal, muito importante, porque eu acho que eu vejo dois tipos, né, de profissionais hoje, especialmente personagens. Né? A gente tem algumas pessoas que ainda não conseguiram alavancar a carreira, estão com dificuldade, ainda, enfim, ainda estão ali se encontrando. Esse é um grupo. E a gente tem um segundo grupo de profissionais que já dá bastante aula, enfim, já está começando a ganhar um valor legal, né? Já ganha, de repente, 5 mil reais, 10 mil reais, mas muitas vezes são pessoas que não se organizaram, não pensaram o que vão fazer com esse dinheiro, gasta tudo, às vezes até entra em dívida, enfim, são pessoas que não se organizaram financeiramente. Então, óbvio que você tem que ganhar dinheiro, mas, sobretudo, você tem que saber o que você vai fazer com esse dinheiro para você não gastar tudo, economizar, enfim. E se você, mãe, e de vez em quando eu vou chamar de mãe, gente, desculpa, ela é minha mãe mesmo, é verdade esse bilhete. E se você, Miriam, qual seria, pensando, né, nesses dois públicos principais, você teria alguma dica? Eu acho que a gente vai acabar focando no segundo, né? Querendo ou não. Mas qual seria a dica primária, né? Qual seria o primeiro ponto que você daria aí para essas pessoas, para os personagens? O que você mais vê tendo um filho como personal e já tendo dado muitas aulas para personagens, né? Eu vido bastante o nosso time aqui. Qual é a sua primeira dica? Qual é o ponto principal? Onde você acha que a galera tem que focar? A primeira coisa é o dia a dia, é você definir exatamente o que você quer, ter um controle de gastos, mas não é para você deixar de fazer as coisas, é para você gastar no que é importante para você e começar a focar no que você quer, é você ter objetivos. Se você tem objetivo, aí o dinheiro vai caminhando, ele vai indo. Eu quero me aperfeiçoar, eu quero viajar e ir para um outro país para conhecer como é. Então, se a gente começa a focar, o dinheiro também vai do seu lado te ajudar a chegar lá. O que acontece muito, né, à medida que as pessoas vão ganhando algum dinheiro, cara, eu tô ganhando mais, eu começo a gastar mais. Então eu compro um carro melhor, né? A pessoa vai começando a querer fazer coisas melhores, mas ela talvez não pense exatamente no que você falou. Cara, qual é o objetivo? O que eu quero fazer com a minha vida, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro? É só trabalhar para gastar, para viver, enfim, né? Para gastar no sentido porra, eu vou estar sempre buscando ganhar mais para poder ter um padrão de vida talvez maior, mas sem preocupar com o que eu vou fazer com ele. Eu vejo que essa é uma questão, né? Não, e o que você trouxe é super interessante, porque isso é uma tendência, né? Eu ganho mais, eu quero ter um padrão de vida melhor. Mas o que é ter padrão de vida melhor para você? Quer dizer, então às vezes é melhor você manter o padrão de vida que você tem, né? E você começar a alçar voos. Vamos começar, porque eu gosto de viajar, eu vou viajar. Eu quero ter o meu espaço, eu vou ter meu espaço. Então você vai começar a atingir os seus sonhos. O que você quer? Porque imagina, eu ganho dinheiro, o dinheiro sai. Eu ganho dinheiro, o dinheiro sai. Chega uma fase da sua vida que você fica frustrado, porque não construí nada. O que eu estou construindo com isso que eu estou ganhando? Então, é importante que você utilize o dinheiro para o seu propósito, para aquilo que você quer para a sua vida. Porque a gente diz assim que a felicidade ela é ligada a propósito e a prazer. Então, se a gente pega o dinheiro e só usa para prazer, a gente acaba deixando o outro lado de fora, que é o propósito, as atividades, o que faz a gente crescer. Então, esse equilíbrio, ele é fundamental. E outra coisa é que o dinheiro é limitado. Então, eu vou ter que escolher o que fazer com ele. Eu digo que é igual a tempo, né? Férias. Você quer tirar férias, a férias é aquele tempo limitado. Eu tenho que escolher para onde eu vou. Com dinheiro é a mesma coisa. O que eu quero fazer com o dinheiro que eu ganho? Para onde que eu quero que ele vá? E é isso que traz qualidade de vida, não é a quantidade. São as escolhas que a gente faz. Então, quando a gente fala assim, educação financeira a gente aprender a fazer escolhas. Porque
são as escolhas individuais, que são suas, não é a dele, nem a dele, são as suas escolhas é que vão dizer se você está realmente no caminho que você deseja. Eu tô rindo aqui porque a Miriam falou de férias e tem muito personal que nem férias tira. Né? Não pode parar de trabalhar nunca, porque se diminuir o ritmo de trabalho, né? Se não tiver uma entrada de dinheiro, por exemplo, durante as férias, o que será que vai fazer? Né? E aí, pegando já esse gancho também, cara, o que viria a acontecer se eu tivesse que parar de trabalhar, se eu não pudesse trabalhar? Por exemplo, me acidentei. Tive uma doença, não vou poder trabalhar. Como é que eu vou garantir o sustento da minha família? Como é que eu vou manter, né, o meu custo de vida? Como é que eu vou manter minha casa? Como é que eu vou manter meu filho na escola, se eu tiver filho? Como é que eu vou manter meu cachorro? Como é que eu vou manter, né, meu padrão de vida se eu não me preocupar com dinheiro? E isso é algo muito importante, né, Felipe? Alguma coisa? Até puxando o gancho, que a gente teve um caso agora em 2020, que foi da pandemia, né? Então, de um dia para noite, as academias fecharam e o personal ficou sem saber o que fazer. Quem tinha uma reserva conseguiu sentar um pouco, raciocinar e planejar o que faria. Quem não tinha ficou desesperado e normalmente quando você está desesperado você faz escolhas erradas, né, menina? Então, assim, o que a galera tem que fazer para tá tranquilo, não ficar sem a renda, sem aquela tranquilidade do dia a dia? Não, isso é fundamental porque mexe não só com o personal, mas com todo mundo, né? Então, na verdade, o que acontece? Um dos pontos fortes é o seguinte: a gente tem que aprender a fazer reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É você. Eu ganho o meu salário e vou sempre tirar um pouco, aquilo que eu for recebendo, eu tiro um pouco e vou guardando. Então, você pode definir, eu vou tirar 10%, eu vou tirar 5%, e você vai guardar esse dinheiro, que é justamente para emergência, e não é só emergência ruim, às vezes é emergência boa, surge alguma viagem, surgiu algum congresso fora, e você tem dinheiro para ir, senão você fica ali apertado. Então, vamos lá, três coisas são essenciais. Primeiro, todo personal tem que ter INSS. Esse negócio, INSS vai quebrar, INSS vai acabar. Não, INSS não vai acabar. As regras podem mudar, porque estamos vivendo mais, então é natural que as regras mudem, mas você tem INSS é fundamental, porque na hora que acontece alguma coisa, você entra de licença e você vai ter o INSS. Peraí. Então vamos dar um passo atrás? Já vou deixar você continuar. Miriam está falando sobre INSS, mas muitos profissionais de educação física que não têm carteira assinada numa academia, que são só personagens, por exemplo, eles pegam esse dinheiro, colocam no bolso, mas não necessariamente eles, né, fazem os processos legais normais, né? Enfim, declarar e tal, e aí tem imposto de renda. Então eu vou dar um passo atrás pelo seguinte. Porque você está falando de INSS, mas tem gente que mal declara o que ganha. Então, como é que vai fazer o INSS? Então, explica um pouquinho disso tudo e como Tá? pode acontecer com um profissional liberal, como personal, que, especialmente no início da sua carreira, comumente ele não declara o que ele ganha. E agora, Miriam? Agora eu te peguei. Vamos lá. Não, esse é um trabalho que a gente vem fazendo aos pouquinhos, porque existe na cabeça das pessoas, a pessoa não, meu cliente não vai declarar no imposto de renda, então eu também não vou fazer, que eu não pago imposto. E esse aqui é o erro, porque você começa a pensar como. Não pensa em você crescendo, não pensa em você se desenvolvendo. Porque o pagar imposto significa que você está ganhando dinheiro. Né? Então, o que você tem que pensar é o seguinte: eu preciso ter um salário, porque esse salário vai permitir que você alugue apartamento, que você compre imóvel, que você justifique o que você está pagando. Então, você precisa ter. Então, esse negócio de não, não vou fazer imposto de renda, não quero ter. Não, é o contrário. Eu preciso ter renda. Eu preciso fazer essa renda crescer todo ano. Eu preciso trabalhar por ela. Então, esse é o primeiro ponto. Declarar é fundamental você declarar. Você pode deixar de declarar uma outra coisa, mas declara para você poder estar incluído na sociedade. A gente fala de inclusão financeira. Inclusão significa isso. Eu tenho dinheiro, eu posso investir. Se você pensa de forma negativa, não, eu não tenho dinheiro, como é que você vai ter dinheiro para investir? De onde você vai justificar o dinheiro que você está investindo para a Receita Federal? Então, Vou pegar um exemplo, tá? Eu quero ir para exemplos práticos, tá, Miriam? Toda hora eu tô te interrompendo que eu sou desses. Mas é só para a galera entender. Vamos lá, vamos dar o exemplo de um profissional nosso, que era aqui do estúdio, não tá mais com a gente, mas ele queria muito, o sonho dele era viajar para os Estados Unidos. Mas ele nunca conseguiu visto. Por quê? Porque ele não tinha vínculo com o Brasil, ou seja, ele não declarava o que ele ganhava e, como consequência, eu declarava só uma parte.
E como consequência, né, para ir para os Estados Unidos, os caras olhavam e falavam, não, esse cara vai querer emigrar, eu não quero que ele venha para cá e fique. Então, esse é só um exemplo. Ou seja, várias coisas que você precisa mostrar que você tem renda. Esse é um exemplo. Se você quiser o visto para um país de fora. Outro exemplo, quero abrir o meu estúdio e vou precisar de um empréstimo. Como é que eu vou te dar um empréstimo? Né? Como é que o banco vai te dar um empréstimo se você não tem absolutamente nada declarado? Cara, eu vou te dar um empréstimo, qual vai ser a garantia? Como é que você vai me pagar? Não dá. Então, você começa a ter uma série de complicações, beleza? Para sua vida. E, sobretudo, em algum momento, imagina, você comprou um mocarrão, você foi lá, tá ganhando bem, você nunca declarou nada, mas aí você foi e comprou um mocarrão, uma BMW, uma Mercedes. Ou um carro, né, talvez não esses, mas um carro bom ainda, uma Toyota, um Honda. Porra, aí o governo tá lá e tá olhando. Porra, você tá comprando carro, você tá com alto poder, seu cartão de crédito tá alto. Cara, da onde tá saindo esse dinheiro se você não declara nada? É óbvio que em algum momento você vai acabar tendo algum problema com a justiça. Por quê, cara? Você tá com o poder de comprar alto, sem nunca ter declarado nada, sem nunca ter ganhado nada. Então a gente começa a entrar em alguns problemas. Em primeiro, isso vai inibir que você faça as coisas que você quer na sua vida. Se eu não tivesse sido bem orientado pela Miriam, e tá ela aqui pra provar, eu achava um saco, eu falava, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero pagar INSS. Que porra, meu. Os caras não fazem nada por mim. Oh, eu não quero. Mas ela, né, me orientou e me mostrou, e foi exatamente isso que fez com que a gente tivesse estrutura para conseguir fazer tudo o que a gente precisava para abrir o estúdio, para ter suporte, para poder fazer novos investimentos, para poder ir para fora e conhecer novas coisas lá fora, trazer novas ideias. Então, tudo isso só é possível porque a gente tem um colchão e porque, sim, de certa forma, a gente tem que pagar um pouco por aquilo que a gente recebe. Isso faz parte. Então, essa é a primeira dica que é, cara, não ache que o que você vai pegar, você vai colocar no seu bolso, não vai se preocupar com nada. A gente, como personal, indo para o lado do personal, a gente é uma eu-presa, ou seja, uma empresa de uma só pessoa. Então, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso pensar no meu marketing, eu preciso pensar na minha gestão financeira. O objetivo dessa aula é falar um pouco de gestão financeira, e a gente já começou a desmistificar aqui várias coisas que são, entre outras, cara, você precisa minimamente declarar, você precisa pensar o que você vai querer fazer com o seu dinheiro em curto, médio e longo prazo. Eu quero ir para fora, eu quero viajar, eu quero abrir meu estúdio, que é isso que vai te dar, inclusive, força para você, em algum momento, quando chegar a hora, fazer investimentos. Então, beleza, você estava falando do INSS, foi quando eu te interrompi. Então, você estava falando que o INSS, embora muita gente critique, é uma opção e uma certa tranquilidade para o profissional liberal, porque, de alguma maneira, se por acaso acontecer com ele alguma coisa, ele vai ter algum respaldo ali, né? É isso? Sim. Então, primeira coisa é você declarar o seu dinheiro quando você recebe. Segundo, é pagar como autônomo, se você é pessoa física, você é empresa, você paga pela sua empresa, e INSS. O INSS hoje, ele paga de renda acima de 7.000. Vamos trabalhar 7.000, que você ganhe 7.000 reais por mês. Pô, já é um dinheiro significativo. Hoje a gente tem as famílias que estão bem mais velhas, é porque tem INSS. E não existe outra forma de você ter renda vitalícia, ainda 13º, que não seja o INSS. Não existe outra forma. E vamos imaginar que para você ter 5.000 do INSS, você precisa juntar de 1,5 milhão a 2. Então, se você quiser ter uma renda vitalícia de 5.000, sem 13º, mas uma renda vitalícia, todo ano poder corrigir pela inflação, como é corrigido, todo ano o INSS corrige um pouquinho, você precisa ter de 1,5 milhão a 2. Você acha que é fácil juntar 1,5 Um milhão milhão e a meio a 2? dois aonde? Numa 2 previdência milhões. privada? Sim, em qualquer lugar. E você que vai ter que administrar. No INSS, você já recebe esse dinheiro todo mês. Você não tem que administrar. E na pessoa física, você tem que administrar, e pode ser que não dure a vida inteira se você sacar um pouco mais no meio do caminho. Então, hoje não existe alternativa no mercado que te garanta renda vitalícia, essa renda passiva que você recebe e que vai te dar tranquilidade. Então, a gente diz, pague INSS. O que você vai pagar? Você vai pagar 20% do que você quer. Por exemplo, vamos imaginar que é sobre 3.000 reais. Se eu decidir que eu quero ter uma renda de 3.000 garantida, então eu vou ter que pagar 600 reais todo mês. Ah, é muito dinheiro. Não, não é muito dinheiro, porque o INSS não é só aposentadoria, é também um seguro. Amanhã, digamos que você se machucou, torceu o pé, teve algum problema. Você vai para a perícia e você passa a ganhar os 3.000 por mês. Olha só, você começa a ganhar e ter uma renda para você se virar enquanto você se restabelece.
Então, essa é a importância do INSS, é funcionar também como seguro. E o terceiro ponto que a gente fala é com relação àqueles que quiserem fazer o chamado seguro DIT, diária por incapacidade temporária. O que é isso, Miriam? É um seguro barato, mas que se você tiver um acidente, esse, assim, me machuquei, tive que fazer uma cirurgia, e for ficar, quer dizer, mais de um mês, tem que ver qual é a carência. O meu, a carência é 15 dias. Então, vocês têm que ver o de vocês, porque eu também sou autônoma, por isso é que eu tenho o DIT. Então, se passar, digamos, 15 dias e você precisa ter dinheiro para complementar a renda, porque você ainda não pode retornar ao trabalho, então você vai ter o seguro que vai complementar a sua renda. Então, é importante a gente pensar nesses aspectos, porque a gente não gosta de pensar em coisa em ruim, ou a gente não consegue imaginar aquilo que não está muito próximo da gente. Mas essas eventualidades é que podem fazer a diferença na nossa vida a partir do momento que a gente se preocupa com elas e está atento. Estou preparado para o que der e vier. Peraí. Então vamos só pegar. INSS é o 2, número 3 é o DIT, qual era um? Um é você declarar o que você tem, Tá. entendeu? É importante que você declare, faça o seu imposto de renda. Você tem que ser uma pessoa importante. Se você quer crescer, eu tenho que me sentir importante desde o início. Aí eu diria o quarto ponto. O quarto ponto seria a reserva de emergência. É o quê? É você juntar dinheiro. O que as pessoas me dizem? Miriam, mas eu não tenho dinheiro para juntar. Ninguém vai ter, não é só você. Se for esperar chegar ao final do mês com dinheiro, ninguém chega ao final do mês com dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Eu liguei lá para a companhia telefônica e consegui reduzir em R$ 30 meu plano. Então, você já sabe que você tem R$ 30 para guardar de reserva de emergência. Guarda de reserva de emergência. Eu economizei agora na gasolina, economizei no carro. Qualquer economia que você faça, você já pega parte desse dinheiro, ou seja, essa economia que você conseguiu fazer, e direciona ela para a reserva de emergência. Esse bolinho começa a crescer. Você diz, Miriam, mas é muito pouco. Eu digo, não é não. Vamos imaginar R$ 3 por dia. R$ 3 por dia, você vai dizer, Miriam, não é nada. R$ 3 não faço nada. Tá bom. Nem uma condução a gente pega, né, Felipe, com R$ 3. Mas R$ 3 Vendida. Nem de ida, nem de volta. que gerar de volta, né? Mas se eu pegar R$ 3 e multiplicar por 360, dá 1.080. Imagina você pegar R$ 3 por dia e guardar. Não estou nem aplicando, só estou guardando 1.080. 1.080 você já gostei. Então, é isso que faz a diferença, né? É a constância de você fazer, pegar R$ 30 todo mês e fazer. E tem um detalhe, tá? Então, nós falamos desses, né, assim, Quatro. quatro Declarar, pagar INSS, DIT e reserva de emergência. Tô a anotando reserva de aqui, ó. emergência. Agora, a reserva de emergência, para ela dar certo, você tem que fazer débito automático. Cara, eu ia falar isso, mãe, eu ia falar isso. Ó, eu não sei, Felipe, depois tu fala como é que você faz. Pra mim, só funciona o seguinte, cara, eu já deixo programado a quantidade que vai sair para cada um dos investimentos que eu faço. Eu não quero que você se iguale a mim, eu vou fazer igual o Rafa. Não, cada um vai fazer do seu jeito, a gente tá em momentos distintos. Se você hoje só consegue fazer a reserva de emergência, faz só a reserva de emergência. Se você hoje consegue fazer a reserva de emergência e já tem um pouquinho que você coloca para investimento, faz isso, tá tudo bem. Mas o importante, que é o que minha mãe estava começando a falar agora, cara, já deixa isso ou programado ou assim que você recebe. Se você é uma pessoa que recebe todo dia 5, faz logo no dia 5, dia 6. Se você não tem dia certo para receber, deixa programado que, cara, tal data isso aqui vai acontecer, né? O meu já é programado. Tipo, já cai o dinheiro lá para o investimento, já cai o dinheiro lá para reserva, já cai o dinheiro lá para isso. Então, para cada pessoa vai funcionar de um jeito, mas para mim só funciona assim. Eu me viro com as outras coisas e faltar dinheiro. Para mim funciona mais assim do que pegar esses R$ 30 e colocar lá. Não sei se é certo ou errado, mas é assim que eu tenho feito. Não, é isso. Felipe. Eu faço isso também. Se tiver dinheiro lá moscando, a gente gasta. Mas... Aí por isso que a gente tem que receber e já tirar logo. A primeira pessoa que tem que receber o seu dinheiro é você do futuro, né? A receber esse dinheiro. Boa. Vai, continua, mãe, desculpa. Não, isso é verdade. Não pode ter dinheiro em conta. Porque a gente. Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro. E como é, né? Né? Por quê? Porque é a mente da gente que funciona assim. A gente tem o sistema 1 e o sistema 2. Sistema 1, ele adora gastar dinheiro. Diz, vamos lá, festa, vamos.
E o sistema 1 são essas decisões automáticas que a gente toma, tudo que a gente faz no dia a dia, a gente faz pelo sistema 1. O sistema 2 você aciona para coisas complicadas. Se eu perguntar para você 2 mais 2, você vai dizer, moleza, 4, o sistema 1 responde. Se eu perguntar 17 vezes 24, Miriam, que saco, tem que pegar a máquina, eu vou ver na máquina. Já é sistema 2. Então, o que acontece? Fazer depósito todo mês e você ter essa disciplina, você tem que acionar o sistema 2. A gente aciona o mês, depois no outro mês esquece, depois no terceiro mês, porque o sistema 1 diz, depois você faz, procrastina, vamos embora. Então, eu preciso criar mecanismos de que não dependa de mim. Isso é o mais importante. Se você quer ter uma vida legal, quanto menos depender de você, é a melhor coisa que tem. Por isso é que, por exemplo, a gente ouve falar no investimento chamado Tesouro Direto, que você pode fazer aplicações lá já programadas. Todo mês ele já debita no dia que você define. Por quê? Porque eles criaram isso justamente porque sabe como é difícil para a gente todo mês lembrar, fazer, e daqui a pouco cai no esquecimento. Se você deixar de fazer um mês, aí pronto, não faz mais. A gente teria muita coisa para falar, eu quero focar em determinadas coisas aqui, né? Queria mais nas coisas assim básicas, depois a gente coloca de repente, depois a gente faz um vídeo só de investimento, qual local, onde colocar, mas eu queria pegar primeiro os princípios, né? Para quem está aqui nos assistindo. Então, Felipe, só lembrando que a gente tem uma aula com a Miriam lá no método, de lá dentro do Método Nunes também. Tem bastante coisa lá que é o bônus para a galera lá que compra o nosso método, mas sem fazer a propaganda gratuita aqui, mas tem uma aula completa lá com a Miriam lá no nosso Método Nunes. Se você quiser também, você pode entrar lá que você vai ter todo esse acesso aí que a gente está fazendo. Pô, quem viu aqui esticando minha mãe? É isso. O filho é assim. Ó, não, mas tem uma parada aqui que o Felipe anotou, achei que era isso que ele ia falar, que é o seguinte. Tem diferença, por exemplo, para reserva de emergência, que eu acho que isso é muito importante, tá? Para quem é casado, para quem tem família, para quem é solteiro, quanto eu devo juntar de reserva de emergência? Eu que tô falando, mas o Felipe que botou aqui no nosso roteiro, quem tem 2 filhos, né? Porque quem gosta de fazer filho aí. Quem gosta de fazer filho, boa. E aí, quanto de reserva de emergência? E existe diferença entre um solteiro e um casado, né, com filhos, família, ou não tudo igual para todo mundo? Não, a reserva de emergência ela é importante para todo mundo. Obviamente, se você tem filho, você tem mais responsabilidade. Então, isso faz com que você seja mais rígido com a reserva de emergência. Mas ela vale para todo mundo, porque se você é sozinho, eu não tenho filho, mas você tem outros objetivos, né? Então, tem família, tem pessoas que dizem, não, eu não quero ter filho, mas você vai ter que trabalhar em cima dos seus objetivos, né? Senão, é dinheiro que entra e sai, é frustrante. Você vê dinheiro entrar, dinheiro sair, dinheiro entrar, dinheiro sair. Né? O dinheiro tem que servir para realizar sonhos e objetivos de vida. Então, o que a gente diz? Se você tem um salário, ou se você tem, desculpa, um emprego que é fixo, por exemplo, sou funcionário público, eu sei que dificilmente vou ser demitido. Então, quer dizer, a sua reserva de emergência, nesse caso, ela pode ser menor, ela pode ser de 1 a 3 vezes o seu gasto mensal. Por quê? Dificilmente vai acontecer. Pode acontecer um atraso, como a gente viu no governo do Rio de Janeiro, que houve atraso no pagamento, né, dos funcionários. Então, isso pode acontecer, por isso você tem que ter uma reserva de emergência, que é coisa rara, mas que acontece. Agora, se você trabalha já numa empresa privada, trabalho numa academia, mas posso amanhã mudar, sair, qualquer Trabalho como personal, meu cliente pode sair da noite para o dia. Autônomo, né? Isso. E seus clientes trabalham. Então, nesse caso, você precisa ter de 3 a 6 meses de reserva de emergência. E se 3 vezes a 6 vezes o seu gasto mensal. Quanto que eu gasto? Gasto 5 mil? Então, eu vou ter que ter 3 meses, de 15, né, até 30 mil. De 15 a 30 mil de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Aonde esse dinheiro fica? Tá. Esse dinheiro ele vai ficar sempre com liquidez diária. Mira, é uma poupança? Não. Poupança é um investimento para quem começa, para quem não sabe. Vocês aqui já estão, né? Já considero que aqui todo mundo quer crescer, né? Então a gente já tem que começar pensando diferente. Então, hoje. Poupança não, então, né? Jamais. Quando eu quero sacanear minha mãe, eu falo, vou botar um dinheiro na poupança. Vai, então aonde o pessoal coloca é de forma simples. Depois a gente vai fazer. No Método Mundi tem tudo lá explicadinho, mas depois eu vou pedir pra gente fazer um vídeo aqui pro pessoal
falando um pouquinho mais sobre como fazer, como, né, os locais, mas qual que você indica? Qual que é o melhor para reserva de emergência? Mais Reserva de prático. emergência, todo mundo tem conta em banco, então fazer um CDB. CDB. CDB com liquidez diária, porque os bancos estão pagando super bem pelo CDB. Então você faz. Agora, por exemplo, o CDB normalmente ele é longo. Quanto mais longo, melhor. Não esquece o prazo. O que precisa é ser liquidez diária e ele te pagar 100% da taxa que está em vigor. Se chama 100% CDI. Quer dizer, 100% CDI, 100% da taxa está em vigor. Então, hoje os grandes bancos estão pagando. Então, isso aí vai te dar tranquilidade, porque você vai poder sacar a hora que você quiser o dinheiro e você vai estar tendo uma excelente rentabilidade, tá? Quando você vai, por exemplo, para XP, para o BTG, para essas casas, eles não vão ter CDB com liquidez diária para te oferecer, ou por um prazo muito curto, que o imposto é alto. Então, nesse caso, pode ser um fundo de renda fixa com liquidez diária, tá? Nos grandes bancos é o CDB. Nessas corretoras, você pode fazer um fundo de renda fixa com liquidez diária, mas dizendo para ele, ó, eu quero ganhar 100% do que está em vigor, 100% CDI, né? 100% CDI é 100% da taxa que está em vigor, que é igual para todo mundo. E a terceira opção é você, dentro do banco que você tem, aplicar no Tesouro Selic. Então, eu aplico no Tesouro Selic, que aí realmente eu não vou ver o dinheiro. Então, também fica mais fácil, entra na conta do banco, não estou enxergando meu dinheiro aqui, nem aplicado. Então, isso faz com que você não tenha tentação de gastar, né, facilmente. Então, essas são as três opções, né, que são idênticas e excelentes, porque o Brasil é um país privilegiado em relação ao resto do mundo. Porque você aplicar deste modo, de forma conservadora, você está tendo um ganho acima do poder de compra, acima da inflação que a gente diz, que não existe em outro país. E aqui a gente tem essa facilidade, onde o menos é mais. Ou seja, eu aplicando de forma simples, eu estou garantindo não só ter dinheiro para fazer o que eu quero, né, para eu ter essa liquidez para fazer o que eu quero, como também eu vou estar agregando valor, meu dinheiro vai estar crescendo, né? Coisa que não ocorre para quem mora nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, que lá você precisa fazer aplicações de risco. Brasil não, o menos é mais. Boa. Aqui, eu falei pro Felipe que esse vídeo ia durar, ele achou que ia ser rapidinho. Mas vamos lá, vamos tentar não se estender muito. Mas tem duas coisas que eu queria abordar ainda, Miriam. Primeira coisa, tá? Só para você saber quais são as duas coisas, a gente vai entender qual é o melhor momento para falar. Primeira coisa é, cara, trabalho como autônomo e tal, e tenho o sonho de ter um carro, uma moto, alguma coisa para me deslocar, já que isso vai ajudar no meu tempo, beleza? Esse é o ponto número um, carro ou moto. Ainda dentro desse poder de compra, tem muitas pessoas que têm o sonho da casa própria. Queria saber com você, né, se quando olhar para isso, como olhar para isso. E muito provavelmente deve ter gente que está aqui nos assistindo que está pensando assim, porra, eles estão falando de investimento e tal, e eu, meu irmão, tô no buraco aqui, tô todo cheio de dívida, o que que eu faço? Então são três coisas que eu não quero deixar de falar e queria que você. Eu vi duas, são três. Né? Primeiro, carro ou moto, segundo, Ah, casa própria e terceiro, Paga tô endividado, E aí, sobre esses três pontos, começa com um deles aí que você acha que é legal. Carro ou moto, já que isso tem a ver com o nosso deslocamento. Você acha que é importante? Não? Quando vale a pena investir nisso? Se não vale a pena investir nisso, melhor ficar de Uber mesmo. Enfim. então, vamos lá. Tudo vai depender de onde você mora e o que você precisa fazer para onde você vai. É óbvio que se você tem carro ou moto, isso é mais fácil. Agora, a gente tem que olhar também os riscos que tem, né? Então, quer dizer, você tem uma moto, tem um risco maior para um deslocamento mais longo. Um carro, você tem mais facilidade. O que a gente precisa entender é que isso vai funcionar na vida da gente como uma despesa também. Então, por exemplo, eu optei por um carro. Não é só o que eu vou pagar pelo carro que é suficiente. Um carro, ele tem um custo para você de 1.000 a 1.500 por mês, tá? Ou mais, dependendo da gasolina que você gasta. Por quê? Porque é depreciação, eu compro é depreciação, eu tenho que fazer manutenção, eu tenho que fazer seguro. Então, existe um preço. Então, a gente precisa fazer conta.
Quer dizer, o que que eu gasto de Uber e o que eu estou gastando. Será que eu preciso mesmo? Eu tenho metrô? Então, a gente tem que fazer, a gente tem que acionar o sistema 2 e fazer conta. Tem gente hoje que está fazendo carro de aluguel. Carro de aluguel é interessante porque você não precisa juntar dinheiro para comprar, mas você vai pagar todo mês. Só que primeiro você tem que fazer uma planilha e ver que aquele dinheiro vai cair todo mês. Será que eu vou ter condições de pagar essa mensalidade todo mês? Por exemplo, um carro básico na faixa de 1.700 por mês. Será que você vai ter condições de pagar 1.700 por mês todo mês durante um ano? Então, tudo bem que você não vai pagar seguro, você não vai pagar IPVA, né? Mas você vai pagar multas e multas com 20% de acréscimo, porque eles cobram acréscimo na hora, Quem fizer taxa multa, né? administrativa. Mas é difícil dizer que não vai ter multa, né? A gente mora numa Tem que cidade ser cheia de radar, então você tem que. Não adianta querer correr, você vai ter que obedecer, você tem que fazer, porque as multas surpreendem. Então, é isso que você tem que ter. Tem que fazer conta, né? Tem Tem que que fazer fazer conta. conta. O primeiro ponto é fazer conta. Depois a gente faz uma planilha com isso, mãe. A gente pode fazer? Não Pode, hoje. Vamos, pode. pegar um dia só para isso, que eu acho que esse é um assunto que vale a pena entender. Porra, mas fazer conta como? O que que eu tenho que contabilizar? O Sim. custo do carro, a depreciação do carro. Se você for alugar o carro é de um jeito, se o carro for, se você for comprar é de outro, porque, né, vai ser, não sei se é um ativo ou um passivo, mas vai ser algo que vai ser seu. Então tem algumas coisas que tem que Ativo. considerar nessa. É. Continua sendo ativo mesmo É tendo um depreciação. ativo, isso. Por exemplo, um carro. Eu comprei um carro, quando eu acabo de pagar, ele continua valendo. Agora, ele não vai valer como imóvel, que você compra e quando você quer vender, ele pode ter até valorizado. O carro, ele vai se desvalorizando com o tempo, tá? Então, eu preciso saber se realmente isso é importante para mim ou se é apenas um desejo que eu tenho, mas que não vai ser. Será que não é melhor eu direcionar meu dinheiro, por exemplo, que eu investiria num carro para comprar um apartamento, alguma coisa? Então, eu acho que a gente pode. Primeiro, que eu já tenho essa planilha do carro pronta, então eu já vou passar para ele para disponibilizar lá no site, então, né? E aí a gente faz uma live onde eu explico também sobre isso. Boa. Agora, o segundo ponto é o imóvel. O imóvel, ele sempre vai ser mais importante que um carro. Porque você viver de aluguel é uma incerteza. Uma incerteza porque tem momentos que o aluguel está baixo e tem momentos que o aluguel está alto, tem momentos que, digamos, o senhorio lá vai pedir o imóvel, você vai ter que sair, e então você vai estar sempre numa incerteza. E à medida que você compra um imóvel, que agora não é sair comprando qualquer imóvel, porque imóvel é uma coisa cara. Então você tem que pensar o local que você vai comprar, né? Se ele vai atender às suas necessidades, né? Porque às vezes você vai, vou comprar um imóvel tão longe do trabalho que eu vou ter um gasto absurdo. Então, eu preciso ver, né, esse lado também. Eu tenho que comprar um imóvel que seja bom para mim e para minha família, se eu já tenho família, tá? E o imóvel, por que que ele é legal? Porque ele é um investimento. Querendo ou não, ele faz parte do seu patrimônio. Então, você está agregando valor, você tem patrimônio. Então, isso é muito legal. E eu diria para vocês que as pessoas que na velhice têm imóvel, que compraram imóvel, vivem muito melhor. Primeiro, porque tem um local para estar que não precisa pagar aluguel. E dois, você pode vender esse imóvel se você precisar de dinheiro, ir para um outro, fazer. Então, de uma forma ou de outra, você vai estar juntando dinheiro à medida que você compra imóvel. E dois, um financiamento imobiliário, hoje ele é um dos empréstimos mais baratos que existem, que é TR mais juros. Isso é muito barato. Você não vai conseguir nada nesse nível de preço para poder que te ajude a investir e a comprar o que você quer, tá? Então, imóvel, ao contrário do que as pessoas dizem, é importante, porque você só juntar via investimento, o dinheiro vai embora. Se vier uma crise, pode acabar. Se vier algum problema sistêmico no mundo inteiro, o dinheiro pode se desvalorizar. E imóvel, não. Imóvel é uma diversificação. Você não vai ser além do imóvel, daqui a pouco você está juntando dinheiro. Porque quando você compra imóvel pelo sistema financeiro de habitação direitinho, a prestação vai decrescendo. À medida que a prestação vai decrescendo, vai sobrando dinheiro para você fazer o quê?
investimentos financeiros, para você fazer, realizar sonhos, né? E você crescer com o seu patrimônio. A gente tá falando de imóvel aqui, e minha mãe acabou de tocar num ponto que é, cara, como é que eu vou comprar meu imóvel? Eu vou comprar ele à vista? Vou precisar de financiamento, né? Qual seria o melhor financiamento? Existe um melhor financiamento? Mas fato é que, de novo, a gente cai naquele problema, né? Por que que alguém iria financiar um imóvel de você se você nunca declarou nada, nem tem nada no seu nome? O que que iria justificar? Então, lembra que olha como é que umas coisas vão se conectando com as outras. Se você nunca fez isso, ninguém vai querer financiar o imóvel para você, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, muito provavelmente a sua compra de um imóvel ela vai ser feita ou porque quando você é jovem, tá? Quando a gente é jovem, ou porque você ganhou de família, ou dificilmente a gente novo, né, já tem dinheiro para pagar o imóvel de uma vez. Então, se você não é de um desses casos, que é um imóvel de família, que alguém te deu, que você mora na casa da sua mãe, periquito, papagaio, que no final das contas o imóvel vai ficar para você, se você vai ter que fazer esse investimento, muito provavelmente você vai precisar estar em contato com algum banco. E você tem alguma recomendação de como, quando fazer isso? O que que eu tenho que olhar? Quais são os cuidados que eu tenho que olhar? Ou, cara, mora de aluguel, enfim, dá essa passada pra gente finalizar esse vídeo, porque teria muita coisa para falar, mas eu não tenho como continuar. Então, vamos lá. Quando você quer comprar um imóvel, a primeira coisa, você precisa dar um sinal de 10 ou 20%. Aí vem o primeiro problema. Eu juntei dinheiro para poder dar o sinal? Nem sempre. E no mercado financeiro brasileiro, específico do Brasil, existe um produto que se chama consórcio, que não é o ideal. Apesar das pessoas dizerem, é sem juros, é não sei o quê. Não, ele não é o ideal, longe de ser o ideal, só existe no Brasil. Mas ele é bom para quem não consegue juntar dinheiro. Eu tenho dificuldade de juntar dinheiro, mas eu vou querer ter um imóvel. Então, quem sabe você fazendo um consórcio, você consegue o quê? Juntar dinheiro para no futuro tá comprando imóvel. Então, muita gente, às vezes, para juntar dinheiro, precisa ter uma obrigação. Então, o consórcio funciona nesse sentido. Ou então você junta dinheiro para poder dar entrada e depois pagar as prestações. O empréstimo ele tem que ser feito num banco e dentro do sistema financeiro de habitação. É o empréstimo tradicional, que hoje está na faixa de 10% mais TR. Ele sempre vai equivaler à taxa da economia. A taxa da economia está 10,65, que é o que você ganha aplicando o seu dinheiro lá na reserva de emergência. Então, eu vou ganhar essa taxa. Amanhã, se a taxa diminuir, você pode fazer portabilidade. Então, isso tudo a gente vai falar depois sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que um financiamento imobiliário que seja oficial, feito por um grande banco, destinado a isso, a compra de imóvel, ele é o mais barato do mercado. Então, ele vale a pena, no sentido que você vai estar construindo um patrimônio. Agora, nunca fazer isso de uma vez. Eu vou. Se você acha que vai se mudar de cidade, não compre imóvel. Se você está se casando e não sei onde eu vou morar, primeiro aluga para ver o local, para entender a região, para ver se é lá mesmo que você quer comprar. E aí você parte para comprar imóvel. Enquanto isso, vou juntando dinheiro. Cara, aí, gostei muito dessa aula. Tô anotando tudo aqui, mas lembrando que a galera que tem lá o Método Lunes tem essa aula completa lá, então você clica aí no link da bio, que você vai ter acesso à planilha. Tem uma planilha dos sonhos, né, da Lunes, da A planilha. gente tá no YouTube, não é link da bio, não. É Não, link é que tá aqui embaixo. mas aí a gente vai jogar os cortes aí também nas redes sociais. Então, tem uma planilha dos sonhos lá da Miriam também, que você vai ter acesso, como você se planejar, como você escolher onde você vai alocar seu dinheiro. Então, tá tudo lá completinho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Miriam, pela presença aí. Boa! É isso aí. Manda esse vídeo pro seu amigo personal, fisioterapeuta, qualquer pessoa, né, dessa área, assim, que certamente vai gostar muito. E se vocês curtirem, se a galera comentar aqui, se o pessoal pedir, a gente vai fazer mais vídeos como esses. Como é que é a sua frase que está lá no meu quadro? Isso aqui é a frase do Rafa. A minha frase? Você não precisa ser rico para investir, mas você precisa investir para ser rico. Eu escrevi essa Você frase no precisa quadro. começar a investir para ser rico. É isso aí, é isso aí. Qual o seu Instagram, Miriam, pra galera seguir lá? Miriam Lund, Myrian de navio e o Lund. Então, Esse aqui, ó. mas lá eu estou sempre fazendo toda semana uma live, alguma coisa, para ir trazendo informações aí para todo mundo e respondendo as perguntas. É isso aí. Obrigado, galera. Compartilha aí, manda pra galera, curte e segue a gente.
Abraço! Uhul, fui!